As sanções à Rússia pelos demais países excluíram petróleo e gás, excluiriam, na verdade, Diogo, petróleo e gás. Isso seria pensando globalmente de forma a manter os preços estáveis por todos, ou seria uma visão do o meu primeiro? É exatamente isso, William. Boa tarde a todos. O que está acontecendo é que o Ocidente, as potências ocidentais... O microfone do Diogo Schelp não está funcionando. Eu vou transferir essa pergunta então para você, Luiz Arthur Nogueira. Essa é a história do o meu primeiro, vou garantir o meu? Com certeza, William. A Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, qual é a grande preocupação dela? A inflação europeia, como eu mencionei há pouco, a maior em 30 anos, que ela piore ainda mais. E, curiosamente, a Lagarde tem sido muito reticente em aumentar juros, numa posição até bem diferente da adotada pelo Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que já sinalizou que a partir de março vai começar a subir juros, e a previsão é de que suba ao longo de 7 reuniões seguidas durante esse ano. Então, enquanto o Banco Central americano já disse que com essa inflação, a maior em 40 anos, não dá para brincar mais e vai começar a subir juros, a Christine Lagarde tem feito um discurso de que ainda está muito preocupada com a recuperação econômica da Europa pós-pandemia e deixando a inflação em segundo lugar. Agora, se a Rússia cortar fornecimento de gás para a Europa e isso fizer com que os preços do gás disparem, obviamente que vai bater na inflação europeia e vai obrigar uma mudança de postura da própria Lagarde, que vai ter de começar a subir juros. Diogo Schelp, 50 segundos. Exatamente. O que o Ocidente, as potências ocidentais, Estados Unidos e os europeus não querem é que essa crise se reflita economicamente de forma a colocar suas economias de joelhos. Obviamente, isso implica gás, energia e alimentos, basicamente. Então, o que se vê, na verdade, é que Putin provavelmente já tinha calculado a extensão das sanções que o Ocidente estava disposto a impor à Rússia. E justamente por isso ele sabia também que o Ocidente estava dependente, principalmente a Europa, dependente do seu gás, mas ainda assim preparou-se para ter outras opções para onde escoar esses commodities, basicamente a China. É essa aliança entre Rússia e China que permitiu, basicamente, a Rússia fazer esse ataque, o que demonstra que essa é uma preparação que está sendo feita não há meses, mas há anos. Bom, e aí a gente tem uma preocupação, a gente está falando das sanções econômicas, né? Mas, na verdade, dentro da Ucrânia, a tensão é muito grande. O que nós estamos vendo e recebendo de imagens lá, nós vamos mostrando para os senhores ao longo da nossa programação, ainda mais a chegada das tropas a Kiev, o que traz mais tensão ainda. Vamos acertar o horário. A hora certa na PAN são 12h04. Nós estamos com imagens da movimentação de tropas. E uma coisa me assustou hoje, eu queria até ajuda, porque assim, o exército russo está se aproximando rapidamente da capital, né? E vai fechar. O governo ucraniano fez um pedido à população que resista à invasão com coquetéis Molotov. Isso para mim é de um amadorismo e um desespero que beira a loucura. Eu não sei se é a mesma visão que tem, inclusive, o coronel do Exército Brasileiro, Alessandro Visacro, ele que é um homem experiente e vai poder falar melhor sobre essa estratégia militar. Coronel, muito boa tarde. William Travassos falando. Eu convocar a minha população para lutar contra tanques de guerra com equipamentos de alta tecnologia, com coquetel Molotov, é de um amadorismo e beira a loucura de expor essa população àquela guerra de trincheira, àquela coisa da sabotagem. Isso, em plena guerra tecnológica, isso é um ato de loucura por parte do presidente? Muito boa tarde, William. Antes de mais nada, já não sirvo mais no serviço ativo do Exército, já sou oficial da reserva. Então, por favor... Perfeito, coronel, me perdoe. Coronel, por favor. Sim. De certa forma, não. Esse tipo de apelo talvez faz parte de uma narrativa, mas um território ocupado sempre ele tem a possibilidade de recursos, de estratégias de resistência. Podemos citar aqui como exemplo o Afeganistão. Então, eu acredito que a Ucrânia tenha no seu portfólio ali de planejamento estratégico
operações de guerra não convencional. Então, existe, se isso realmente foi previsto, foi planejado, existe uma estrutura que é montada ao longo dos anos para dar suporte a esse tipo de conflito, a essa alternativa de luta armada, essa alternativa estratégica. Então, o apelo do presidente, ele, às vezes, é mais um indício de que a Ucrânia ela se preparou com esse recurso de forças irregulares nativas para conduzir um movimento de resistência. Mas uma coisa é você ter isso planejado e efetivamente a capacidade de levar isso a cabo, ok? Até mesmo por conta sobretudo por conta das predisposições políticas e psicossociais que fazem parte do conflito. Alexandre, quando nós estamos monitorando, né, é possível perceber essa guerra da informação, da informação e da contra-informação. O governo russo agora usa uma outra estratégia, culpando, na verdade, o governo ucraniano, dizendo que eles vinham cometendo atos bárbaros contra a humanidade. Então, nessa guerra da informação e da contra-informação, o que nós aqui no Ocidente podemos capturar a respeito disso e como nos comportar em função dessa guerra que eu falava agora ainda há pouco com o nosso correspondente, ele fala assim, olha, a Rússia na verdade está desviando o foco e está apontando para a OTAN, está apontando para os Estados Unidos. Como fica, na verdade, num mundo tão globalizado, esse tipo de guerra virtual? Quando a gente fala em guerra da informação, a gente está falando em um conjunto de ações de impacto nos níveis político e estratégico que vão muito além da guerra de narrativas. A guerra de narrativas, praticamente, ela fica circunscrita ali aqueles esforços que são chamados comunicação estratégica. Mas a guerra de informação vai muito além disso. E, obviamente, os dois lados procuram recorrer a essa ferramenta. Os russos, tradicionalmente, eles têm uma grande expertise nisso, manejam isso de uma maneira muito competente, muito hábil. E a preocupação que a gente tem que ter é justamente o cuidado com a nossa postura diante da informação que nós recebemos. Porque informação não é necessariamente conhecimento, mas, pelo contrário, essa é a base de qualquer esforço, de qualquer campanha de propaganda e desinformação. Na narrativa do presidente dos russos, sobretudo na retórica do presidente Vladimir Putin, o que a gente consegue observar muito claramente a retórica tentando associar o governo de Kiev a vínculos com o nazismo. Então, no próprio discurso dele, que ele deixa implícito quais seriam os seus objetivos estratégicos para aquele teatro de operações, para aquela campanha militar, ele fala em desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Então, ali eu acho que dá para a gente entender quais são os objetivos operacionais para aquela campanha que estão implícitos na fala dele. Então, quando ele se refere à desmilitarização, ele fala em sobrepujar, em subjugar as forças militares da Ucrânia. Quando ele fala em desnazificação, o que é uma retórica totalmente infundada, ele se refere a uma mudança de governo em Kiev. Alessandro, com a palavra o nosso comentarista Diogo Schelp. Alessandro, falando sobre essa possível guerra de resistência interna, resistência urbana que o governo de Kiev está planejando ou solicitou aos cidadãos que começassem a empreender, o objetivo disso é, de fato, ganhar tempo apenas, ou pode significar algo que gere um custo tão grande para a Rússia que isso impossibilite a própria ocupação do país? Historicamente, esse recurso, essa forma de guerra, ela é a ferramenta do fraco para se contrapor ao forte. Mas uma das suas características é que ela é sempre uma guerra de longo prazo. Ela transforma num conflito persistente. Os exemplos são inúmeros. Vamos recorrer aí ao caso do Afeganistão, que talvez seja o mais recente. Se você optar por essa estratégia, se você for efetivamente capaz de levar isso adiante, porque não é algo simples assim, não é um recurso que você tem na prateleira, você vai lá, pega e coloca à disposição,
muito pelo contrário, exige uma preparação com muitos anos de antecedência, mas enfim. Mas se você for capaz de levar essa estratégia adiante, você se contrapõe àquela superioridade bélica convencional que os russos exibem hoje, quando a gente coloca na balança os poderes de combate dos dois países. Então, a Rússia venceria essa campanha convencional, ok? Mas a médio e longo prazo, isso seria uma estratégia de desgaste. É lógico que um levante popular pode ter impactos no nível político e estratégico, sobretudo na dimensão informacional, porque gera ativos passíveis de serem explorados nos níveis político e estratégico, de imagens dramáticas da população tentando resistir à ocupação da capital, não é isso? Mas, muito dificilmente, isso leva a uma vitória decisiva, a um impacto decisivo. Não. Isso dá início a uma campanha de resistência mais longa, que também é o que eu digo, não é uma opção que é certa, que os ucranianos vão se valer dela, nem tampouco que ela vai ser efetiva. Alessandro, eu vou pedir um minuto ao senhor, porque eu tenho um